Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje do Cidade News, que começa agora. STF retomará quinta-feira julgamento sobre revisão da vida toda. Lula, construção coletiva do novo PNE é conquista da democracia. Futebol, Araçatuba é vice-campeã em uma das maiores competições das categorias de base do Brasil. Deputada Márcia Lia visita Araçatuba e fala no Cidade News. O Supremo Tribunal Federal vai retomar amanhã o julgamento sobre a revisão da vida toda de aposentadorias do INSS. O julgamento foi suspenso em dezembro do ano passado e será um dos processos previstos para análise em fevereiro. Em 2022, o Supremo validou a revisão da vida toda e permitiu que aposentados que entraram na Justiça possam pedir o recálculo do benefício com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida. Pela decisão da Corte, ficou reconhecido que o beneficiário pode optar pelo critério de cálculo que renda o maior valor mensal, cabendo ao aposentado avaliar se o cálculo da vida toda pode aumentar ou não o benefício. Segundo o entendimento, a regra de transição que excluía as contribuições antecedentes a julho de 1994, quando o Plano Real foi implementado, pode ser afastada caso seja desvantajosa ao segurado. Apesar do entendimento do STF, a revisão da vida toda ainda não é aplicada devido a um recurso do INSS. O órgão entrou com recurso para restringir os efeitos da validade da revisão. E o presidente Lula afirmou na última terça-feira que a construção coletiva do novo Plano Nacional de Educação é uma conquista da democracia e que é preciso diálogo com os parlamentares para que o texto seja aprovado pelo Congresso Nacional. Ele participou do encerramento da Conferência Nacional de Educação 2024 em Brasília, promovida pelo Ministério da Educação e conduzida pelo Fórum Nacional de Educação. O evento reuniu cerca de 2.500 representantes da sociedade civil, de vários segmentos educacionais e setores sociais, e também de entidades que atuam na educação e em órgãos do poder público. Neste último dia da CONAI, os delegados eleitos nas conferências estaduais, municipais e distrital aprovarão o novo texto base para o PNE 2024-2034. Ainda neste semestre, o MEC encaminhará o documento para apreciação do Congresso Nacional. Os times Sub-10 e Sub-13 do Grêmio Araçá novamente deram o nome e representaram Araçatuba na 8ª edição de uma das maiores competições das categorias de base do Brasil, a Sanca Cup 2024. As disputas finais aconteceram no último domingo em São Carlos. O Sub-10, que tem como capitão o Lucas Júnior, entrou em campo para a disputa contra o time de base do Palmeiras, que levou a melhor com o placar de 0-3. Para o treinador do Sub-10, Lucas Paro, sair como vice-campeão é uma conquista sonhada e que foi desacreditada por alguns, inclusive por torcedores de times rivais que estavam no estádio. A deputada estadual Márcia Lia está cumprindo a agenda na região de Araçatuba, se reunindo com lideranças do Partido dos Trabalhadores e com a sua militância. Ela tem sua base eleitoral na cidade de Araraquara e está cumprindo seu 3º mandato. Nas eleições de 2022, ela foi reeleita com expressiva votação que ultrapassou os 100 mil votos. A deputada esteve na TVC e conversou com o jornalista Val Bittencourt. Boa noite, Bittencourt. Quais as informações que você nos traz sobre essa passagem da deputada por Araçatuba? Boa noite, Dani. É verdade. Eu estou aqui com a deputada Márcia Lia e ela está visitando municípios da nossa região, conversando com as lideranças do Partido dos Trabalhadores. E aqui no estúdio ela está acompanhada do presidente do Partido dos Trabalhadores em Araçatuba, Fernando Zar. Deputado, eu quero agradecer a sua presença aqui e dizer que é um prazer para nós tê-la no Cidade News. Obrigada. Deputada, boa noite. A senhora foi reeleita com expressiva votação defendendo questões sociais. Sim. Como essas questões sociais têm andado na Assembleia Legislativa? Bom, primeiro, muito boa noite a todos os telespectadores, dizer que é um prazer estar aqui na região de Araçatuba, acompanhada do Fernando, que é um grande amigo, né? Agradecer a você, Bittencourt, e a toda a sua equipe.
A gente tem trabalhado muito na Assembleia Legislativa para a gente conseguir melhorar as questões sociais junto ao governo do Estado de São Paulo. A gente tem tido muitas dificuldades, né? Dificuldades na área da saúde, muitos problemas nas santas casas, a gente tem tido dificuldade na área da educação, muita reclamação na área da educação, da falta de diálogo, das questões que não são dialogadas com a base da educação, então a gente tem tido dificuldade. Mas a gente tem uma compensação grande, que é as políticas públicas do governo do presidente Lula, do governo federal, que compensa, né, muito dessas questões não resolvidas pelo Estado. Então, a gente tem como exemplo a volta do programa Minha Casa Minha Vida, né, a melhoria nas condições da educação. A gente tem sentido muito importante a volta da farmácia popular. A gente sabe que o Mais Médicos é fundamental para melhorar a condição de atendimento das pessoas que precisam da saúde. Enfim, eu acho que a gente tem aí um grande efeito positivo, a questão da empregabilidade. A gente nunca teve, de 2015 para cá, números tão expressivos na questão da empregabilidade, a melhoria da economia, o preço dos alimentos da cesta básica reduzindo. Então, a gente tem um caldo positivo muito grande que acaba efetivamente compensando a dificuldade que a gente tem no governo do Estado de São Paulo. Muito bem. A senhora esteve no assentamento Dandara, em Promissão, Sim. Conversando com as lideranças Sim. daquele assentamento. Desses contatos com os assentamentos, quais são as indicações que a senhora mais ouve? Olha, a gente está reorganizando, nós tivemos uma grande baixa, uma grande dificuldade nos últimos 6 anos, nos 2 governos do Temer e nos 4 governos do Bolsonaro, nós tivemos muitas dificuldades e muitas das nossas cooperativas, associações de agricultores familiares, eles acabaram se desmotivando. Muitas dessas associações e cooperativas precisam ser reorganizadas, porque hoje nós temos de volta o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, né? E é fundamental para que a gente possa produzir alimentos de qualidade, alimentos sem veneno, né? Alimentos que de fato atendam à necessidade de matar a fome do nosso povo, de melhorar a condição de acesso a alimentos, né? O programa Brasil Sem Fome é fundamental, e a gente tem conversado com as nossas lideranças dos assentamentos, pessoal que está ainda acampado, né? Da necessidade da gente melhorar a produção de alimentos. E lá a gente conversou bastante sobre o PAA, o assentamento Dandara e o assentamento Reunidas em Promissão, são 2 assentamentos que têm vida própria, mas eles também precisam que a gente, agora esse ano, eu estou sentindo muita firmeza no INCRA de que a gente vai trazer de volta muitas coisas que ficaram paradas nos últimos anos, e a gente tem dialogado exatamente na perspectiva da construção, né, de um projeto de desenvolvimento para os assentamentos, de um projeto de obtenção de áreas para a gente poder assentar aqueles companheiros nossos que estão acampados. Tem alguns programas fundamentais, o Pronaf Mulher está de volta, o Pronaf Jovem, a questão ambiental também será considerada e vai ter recursos para que os produtores que queiram produzir na agroecologia possam fazer a transição ecológica, a transição da agricultura tradicional para a agricultura sem veneno. Então, tem uma série de coisas acontecendo que são fundamentais, né? E eu acredito que não só o Dandara, o Promissão, eu vou agora no Chico Mendes, a gente tem um diálogo muito próximo. Eu trabalho muito a questão da agricultura familiar, trabalho muito a questão da reforma agrária, porque eu sou de Araraquara, sou do interior de São Paulo, e eu conheço bem a realidade do nosso interiorzão. E por isso que a gente trabalha muito na perspectiva de melhorar a vida dos nossos camponeses. A deputada já disse, ela é da região de Araraquara, está no seu 3º mandato, foi reeleita com uma votação expressiva, com mais de 100 mil votos. Mais de 100 mil votos. Deputada, que avaliação a senhora faz do primeiro ano de governo Lula? A gente sabe das dificuldades no relacionamento com o Poder Legislativo, mas que avaliação a senhora faz desse primeiro ano? Olha, eu acredito que o grande marco desse primeiro ano foi a reforma tributária. Né? A reforma tributária, ela era fundamental. Há mais de 40 anos
desse país se tentava fazer um equilíbrio aí para que a gente pudesse ter uma melhor distribuição do produto daquilo que a gente produz. Eu acho que essa reforma ela precisa ser óbvio, né? Através de decreto, ela precisa ser regulamentada, mas eu acho que esse foi um marco histórico, né, importante. E a volta dos programas sociais, das políticas públicas na área da saúde, na área da educação, na área do esporte, o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento de volta. Por incrível que pareça, Bittencourt, tem muitas cidades no estado de São Paulo que não tem tratamento de esgoto, que tem parte da sua água só tratada. Então, tudo isso hoje está sendo dialogado com o PAC, né, para melhorar a condição da saúde pública. E eu penso que a ministra Anísia, junto com o presidente Lula, junto com o Camilo Santana da Educação, estão fazendo programas importantes, trazendo de volta aquilo que é fundamental para melhorar a vida do nosso povo mais pobre, do nosso povo periférico, do nosso povo que precisa de políticas públicas. Porque eu digo sempre, Bittencourt, que quem tem plano de saúde, quem tem escola privada para os seus filhos, quem tem dinheiro na conta bancária, não precisa das políticas públicas. Nós precisamos trabalhar para aqueles que precisam, né, do pontapé inicial, de uma oportunidade para melhorar a vida da sua família e da dignidade para os seus filhos. Então, tudo isso tem sido reconstruído, é o Brasil da reconstrução, da união, apesar das dificuldades que nós temos com o Congresso, porque nós não elegemos um Congresso progressista, né? Tudo tem que ser muito bem conversado, dialogado, mas o presidente Lula tem se saído muito bem nessas negociações, nessas conversas, e eu acho que o Brasil cresce, tem um protagonismo internacional incrível com a presença, com a volta do presidente Lula, os investimentos voltaram para o país, então eu acho que a gente caminha muito bem, né? E esse primeiro ano é muito positivo. Deputada, a senhora faz parte da coordenação da Frente de Defesa do Setor de Energia. Sim. E o Brasil tem crescido, sim, na produção de energia limpa e renovável, porém com alguns anos de atraso. Sim. Essa é uma pauta que o governo Lula tem focado muito. Sim. A senhora acredita que vai conseguir um avanço significativo nessa área? Eu não tenho dúvida, né? Eu acho que a gente já está conseguindo esse avanço. A gente precisa de energia limpa, a gente precisa de energia renovável, né? As fontes de energia que não são renováveis, elas têm prazo de validade. Então, eu acho que a construção que tem sido feita pelo governo Lula, pelo Ministério das Minas e Energias, é no sentido da gente poder aproveitar uma coisa que a gente tem de sobra nesse país, que é o calor, que é o sol, que é a possibilidade da energia solar, né? As pessoas que têm investido nisso, e a gente quer investir, tem um programa que está sendo construído em parceria do Ministério de Desenvolvimento Agrário com o Ministério do Desenvolvimento Social, que é para a produção dessa energia para os assentamentos, para a produção de alimentos, né? Porque, por incrível que pareça, muitas das nossas pequenas agroindústrias que poderiam estar melhorando a condição de vida dos nossos trabalhadores rurais estão paradas hoje no estado de São Paulo por falta de energia, porque não se consegue pagar a conta. Então, as unidades não trabalham porque não tem como pagar a conta para a CPFL, para a Electro, enfim, para as concessionárias que estão aí. Então, há um programa que está sendo muito bem tratado, tem uma parceria com as universidades também, eu tenho feito parte desse processo, junto com a UFSCar, com a Universidade Federal de São Carlos, principalmente com o pessoal do campus de Buri, né, que é um campus muito voltado para a questão agrária, e lá nós estamos construindo tecnologias sociais para levar para os assentados, para a produção rural. É maravilhoso o projeto. Eu já estive 2 vezes com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que é uma pessoa incrível e que abraçou as universidades para que nessa parceria a gente possa melhorar a condição de produção de energia para o campo. O campo precisa melhorar a sua produtividade, o campo precisa agregar valor à sua produção, e tudo isso tem sido muito bem construído a partir do governo do presidente Lula. Muito bem. Certamente o Fernando Zar já falou com a deputada das dificuldades também de Araçatuba na área da saúde. Sim.
a exemplo de todas as Santas Casas, passa por muitas dificuldades. E é possível fazer alguma coisa para ajudar a Santa Casa de Araçatuba, deputada? É possível, sim. A gente tem conversado com o secretário de Estado, o doutor Eleusis Paiva, né, que é uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa bastante progressista, já foi deputado, e hoje ele está à frente da Secretaria de Estado da Saúde, e a gente tem um bom relacionamento com ele, e ele tem trabalhado muito nessa perspectiva. Eu espero que todos os sonhos que a gente tem sonhado junto com ele, a gente consiga realizar, né? E o governo federal tem disposto aí a possibilidade de ter também uma ajuda para que o governo do estado possa melhorar a condição não só das Santas Casas, mas também da saúde como um todo, da saúde básica, porque a saúde começa da saúde básica, né? Se a gente tiver uma estrutura de saúde básica boa, a gente faz prevenção em saúde, que é fundamental, né? A saúde preventiva, ela já é o último estágio do cuidado da saúde. Então, a gente tem trabalhado muito, conversado muito com o Ministério da Saúde, conversado muito com a Secretaria de Estado da Saúde, para que a gente possa caminhar não só na questão das Santas Casas, mas na questão do atendimento, por exemplo, as pessoas em situação de drogadição, das pessoas com deficiência mental, que também precisam de um atendimento diferenciado. Enfim, a nossa pauta é bastante longa. Deputado, não quero colocar a senhora numa saia justa, mas eu vou lhe perguntar aí, qual a impressão que a senhora tem do governo do Estado de São Paulo, Tarcísio? Eu tenho a impressão que acho que a grande maioria das pessoas tem, né? O governador Tarcísio não é paulista, né? Ele é um carioca que se colocou candidato e que foi eleito na onda Bolsonaro, né? Então, o que eu sinto? Eu sinto que há muita dificuldade ainda de se apropriar, né, da administração pública. Então, alguns programas que poderiam estar, vamos dizer assim, melhores, ainda eles estão tateando, eles estão sentindo o que é o Estado de São Paulo, né? Tem muitas propostas que poderiam ter sido materializadas e que ainda não aconteceram. Eu vou te dar um exemplo. Quando o Dória, na gestão anterior, assumiu o governo do Estado de São Paulo, eu me lembro que eu tive uma conversa com a secretária de Desenvolvimento Econômico e Social, que era uma pessoa muito da iniciativa privada, uma pessoa muito progressista, com muita vontade de fazer, de construir. E eu estive lá na secretaria com ela, ela disse, olha, deputada, eu vou fazer isso, 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 isso. Ela me passou o programa que ela ia implementar na secretaria. Se você me perguntar hoje o que ela fez, eu vou dizer para você, quase nada. Quase nada. Quase nada, porque as pessoas não conhecem o Estado, elas chegam achando que vão fazer mundos e fundos, têm sonhos, têm projetos, mas precisa conhecer o interior do Estado de São Paulo. A realidade do Pontal do Paranapanema é diferente da realidade do Vale do Ribeira, que é diferente dessa região aqui, que é uma região agrícola, agropecuária, que é diferente da região central do Estado. Então, a pessoa precisa ter conhecimento e também fazer com que as políticas públicas elas trabalhem de forma transversal. Se você não dialogar todas as secretarias, se você fizer uma caixinha, a agricultura está numa caixinha, a saúde está numa caixinha, a educação está numa caixinha, a cultura está numa caixinha, as coisas não vão funcionar. Ou a gente entende que as políticas públicas têm que ser construídas na transversalidade, ou então a gente não consegue sonhar e fazer com que esses sonhos se materializem. Muito bem, deputada, foi um prazer muito grande recebê-la, conversar conosco, com nossos telespectadores, sobre todas essas propostas, essa preocupação que a senhora tem, notadamente na área social. Agradeço muito a sua presença aqui e que tenha uma boa passagem por Araçatuba. Muito obrigada. Eu quero agradecer, então, a todos aqueles que estão nos acompanhando, né, colocar o nosso mandato na Assembleia Legislativa à disposição da cidade de Araçatuba e de toda a região, dizer que nós estamos à disposição. A gente fica no terceiro andar da Assembleia Legislativa, na parte velha da Assembleia, e que todos que forem até a gente serão muito bem recebidos para tomar um cafezinho, para levar sugestões e para levar propostas para melhorar a vida do nosso povo. Obrigada, valeu, obrigada, viu? Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Muito bem, Dani, agora é com você. Veja a previsão do tempo em Araçatuba para amanhã.
As temperaturas vão variar entre 21 graus na mínima e 33 graus na máxima. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. A umidade relativa do ar vai oscilar entre 18% e 74%. A intensidade de ventos não passa de 10 km por hora. Estamos chegando ao final do Cidade News. Obrigada pela audiência e voltaremos amanhã, às 20 horas, com mais informações. Uma ótima noite a todos.